Nessa conversa sobre oralidade escrita, é importante ficar claro desde o início, desde aqui da saída, que nós tratamos de diferentes modos de produção textual. Há um modo de produção oral e um modo de produção escrito. E o que isso quer dizer? Pensando primeiro na escrita, o ponto inicial aqui a se destacar é que nessa modalidade de produção, o enunciador pode planejar o texto antes de que esse texto seja apresentado ao leitor. E é essa possibilidade de planejamento que permite ou que é responsável por algumas características do texto escrito. É por isso que no texto escrito, o que o leitor encontra, aquilo a que o leitor tem acesso, é um produto final. Afinal de contas, como aquele texto é planejado, é possível pensar a maneira como as informações vão aparecer, a sequência exata entre elas, quais as melhores palavras para se passar determinado conteúdo, é possível apagar alguma coisa, escrever uma nova versão. Isso tudo tem a ver com planejamento. Aí chegamos a um produto final que não apresenta as marcas desse planejamento, não é? Isso no caso de um texto escrito. Quando o modo de produção é outro, quando o modo de produção é a oralidade, as diferenças são consequências também desse modo de se fazer. Porque, afinal de contas, em um texto oral, o enunciador planeja o texto enquanto esse texto vai sendo apresentado ao leitor. Então há uma simultaneidade. O momento da fala também é o momento do planejamento textual. Por consequência disso, o ouvinte acaba tendo acesso ao próprio processo de produção textual. Afinal de contas, o enunciador planeja enquanto não é, o texto vai sendo apresentado. E o ouvinte também tem acesso às marcas desse planejamento simultâneo, essa simultaneidade entre o planejamento e a fala. São as chamadas marcas de oralidade. Para, na prática, perceber os efeitos desses diferentes modos, dessas diferentes modalidades de produção do texto, eu te convido a assistir a um breve vídeo em que um jornalista, um apresentador de um telejornal, relata, noticia um acontecimento. Veja aí o vídeo, ele é um vídeo bastante curto e nós já voltamos a conversar. O foguete russo, que estava em queda descontrolada em direção à Terra, se desintegrou nessa madrugada ao entrar na atmosfera sobre o Oceano Pacífico. Segundo a Agência Espacial Russa, caiu sem provocar danos. O foguete tinha sido lançado no dia 28 de abril. A missão dele era levar suprimentos para os astronautas da Estação Espacial Internacional. Bom, considerando que lidamos aqui com diferentes modos de produção, é possível dizer que, embora você tenha escutado o jornalista falando sobre a notícia, nós estamos diante de um texto escrito. Porque, volto a dizer, oralidade e escrita não são modos de reproduzir o texto, e sim modos distintos de produção textual. Como foi possível observar, não existem marcas que mostrem o planejamento desse texto que foi realizado oralmente pelo jornalista. O jornalista tem acesso ao teleprompter, a uma tecnologia em que ele lê o texto que foi previamente preparado por um redator. Então, ainda que o modo de reprodução seja oral, estamos diante de um texto escrito, porque o modo de produção é escrito. É diferente desse caso, em que eu vou apresentar aqui para você um texto que se explorou em um vestibular Unicamp e que é um texto produzido oralmente. Diz assim: nós vimos que ela assinala, como disse o colega aí, a elevação da sociedade burguesa e capitalista. Ora, pode-se já ver nisso. O que é uma revolução? Uma revolução significa o quê? Uma mudança de classe em assumindo o poder. Você vê, por exemplo, a Revolução Francesa. O que ela significa? Nós vimos. Você tem uma classe que sobe e outra que desce, não é isso?
a burguesia cresceu, a burguesia possuía o poder econômico. Bom, esse é um fragmento do texto que foi extraído de um livro organizado pela linguista Dina Kalu, A Linguagem Falada Culta na Cidade do Rio de Janeiro, materiais para seu estudo. E aqui a indicação exata. É possível afirmar que nesse trecho o que nós temos é uma passagem de uma aula, portanto, é um texto de produção oral, não é? A professora ou o professor vai produzindo o texto à medida que vai apresentando esse mesmo texto à classe, aos alunos. E isso leva a repetições. O que é uma revolução? Uma revolução significa o quê? Isso leva a hesitações. Isso leva muitas vezes à inserção de um tópico novo. Nessa aula é possível observar que a tentativa, nesse momento, é definir o que é uma revolução. E aqui surge a Revolução Francesa como um exemplo disso, aparentemente inesperado. Não é? Aqui há uma série de hesitações que conduzem a esse exemplo que vai sendo desenvolvido, que vai sendo desdobrado pela professora. O que acontece aqui é que nós lemos esse texto no vestibular Unicamp, esse texto foi reproduzido por escrito, mas ainda assim é possível afirmar que se trata de um texto oral, porque afinal de contas, oralidade e escrita são diferentes modos de produção textual. No exercício que segue, você verá coisa semelhante, não é? Os exercícios aqui da nossa aula aparecem em contextos que são reproduzidos por escrito. Sua tarefa, porém, vai ser identificar marcas de oralidade. Então, eu vou pedir que você pratique e depois nós voltamos a conversar.